Ok, estudo da lição número 8, a parte de sábado à tarde, falando sobre ter uma vida assim justa diante de Deus, como ter uma vida sábia diante do Senhor. Sabedoria divina e uma vida pura é o que Deus quer para os seus filhos. Como disse um escritor chamado John Parker, ele disse o seguinte: a espécie de sabedoria que Deus deseja dar aos seus filhos é aquela sabedoria que une mais a pessoa a Deus. Esse é o tipo de sabedoria que torna a nossa vida mais justa e pura. E é uma grande verdade. Uma sabedoria apenas técnica, teórica, não é o que Deus quer. Por isso, o Salmo 90, verso 12, diz o seguinte, o verso áureo da semana: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. O ser humano passa por muitas transformações. Como vimos na semana passada, a lição nos mostrou o salmista preocupado com a questão do pecado. Deus vê o pecado, Davi pecando, pedindo a Deus um coração justo, um espírito inabalável, um coração contrito. E ele dizia: Senhor, o Senhor é justo quando me julgar. Por isso, as pessoas não estão isentas de tentações e precisam tanto do arrependimento como do perdão de Deus. E aí entra a misericórdia para auxiliar o ser humano a conseguir se aproximar de Deus. Depois da misericórdia, a graça nos concede o perdão. E isso torna a pessoa com uma vida limpa diante do Senhor. Mas tem que viver uma vida justa. Por isso a palavra de Deus nos dá orientações seguras para que possamos vencer o frio da incredulidade que existe em muitos corações que estão servindo a Deus. São pessoas que não acreditam muito em Deus. A frieza tomou conta da pessoa. Nos Estados Unidos, numa das estações de nevasca, muito frio, depois que a nevasca passou, ficou todo aquele gelo. E um morador tentava tirar o gelo do vidro com uma faca. Um morador de frente olhou e viu que o trabalho era penoso. Ele disse: escuta, por que está fazendo esse trabalho? Estou tentando tirar o gelo da janela, eu quero olhar para fora. Então aquele homem disse: então faz o seguinte, esquenta a lareira dentro da sua casa, acende a lareira, que quando a sua habitação estiver bem quentinha, o gelo vai se derreter facilmente. Sabe o conselho? O homem foi lá, acendeu a lareira e dentro de meia hora todas as vidraças estavam completamente limpas do gelo. Quando nós olhamos para a nossa vida cristã e percebemos que existe alguma frieza de incredulidade ou mesmo de pecado, temos que colocar o Espírito Santo dentro da nossa vida, deixar que ele aqueça a nossa alma, porque assim o gelo da indiferença, da incredulidade será derretido e nós nos chegaremos mais próximo de Deus. Para vivermos uma vida com sabedoria diante do Senhor Deus, vamos precisar de alguns requisitos importantes para obedecer primeiro à santa lei de Deus. Como diz a Bíblia, a lei de Deus não é penosa, ou seja, o cristão tem que ter prazer de guardar a lei de Deus. Não pode ser uma coisa penosa, senão vira legalismo. Quando eu guardo a lei de Deus, porque eu quero ser bonzinho, aí se torna legalismo. Foi isso que os fariseus tinham no tempo de Jesus. Eles, assim, tinham legalismo, procuravam guardar a lei para se salvar. A pessoa guarda a lei porque já foi salvo por Jesus. Então, a guarda da lei é uma observância por amor. Por isso, a pessoa corre para Jesus para receber o perdão dos pecados e assim ter um bom relacionamento com Deus. Guardar a lei por amor, ou seja, observar o que Deus manda, ter um bom relacionamento com Deus, viver em comunhão com o Senhor, e vamos precisar também do poder divino para vencermos as tentações. Ninguém está isento de tentações e nem de perseguições, principalmente espiritual. Por isso o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, está em 2 Timóteo 3, verso 12, porque todos aqueles que querem viver piedosamente padecerão perseguições, tanto no mundo espiritual como no mundo físico também. Então é importante que nossa fé seja fortalecida assim em nosso relacionamento com Deus. Ellen White escreveu numa carta de 1875 o seguinte: todo o céu nos convida a receber os brilhos de Deus através dos seus raios de justiça. Através desses raios de justiça, nós seremos aquecidos. Se nós falarmos de fé e de esperança e de coragem, nossa alma será fortalecida e nossa sabedoria, esperança e coragem aumentarão cada vez mais. Então é preciso pedir a Deus esperança, fé e coragem, para que Ele nos dê também sabedoria, esperança, coragem e fé. Ele vai aumentar esses requisitos, essas virtudes. Um senhor foi consultar um psiquiatra para a gente perceber o quanto precisamos de Deus. Esse senhor foi visitar um psiquiatra porque se achava dominado pela tristeza, dominado pelo desejo de morrer. E ele disse ao psiquiatra: eu preciso de um conselho, de um remédio, de alguma coisa. O psiquiatra disse: eu sei o que fazer com o senhor. Aqui perto tem um circo, tem um palhaço que é excepcional.
ele arranca risos de todo mundo. Eu já vi pessoas entristecidas indo lá, que eu recomendei, voltaram aqui depois dizendo, olha, doutor, realmente fez bem eu assistir aquele espetáculo daquele palhaço. Então o homem baixou a cabeça e disse, então, doutor, não tem cura para mim. Por que? Disse o médico. Porque eu sou o palhaço daquele circo. Eu faço todo mundo rir, mas eu vivo numa infelicidade muito grande. Foi aí que o psiquiatra disse, então, eu sei o que o senhor precisa. O senhor precisa de Deus na sua vida. É o único que pode devolver ao senhor a alegria de viver. Então, veja, é muito estranho esse nosso mundo. Esse nosso mundo vive numa busca insana pela felicidade. Mas quanto mais sabedoria, conhecimento o mundo adquire, menos sabedoria o mundo tem. Quanto mais assim o mundo procura saúde, mais doença o mundo tem. É uma coisa incrível. Quanto mais segurança pessoal, mais infelicidade as pessoas têm. Então é um mundo muito estranho. Somente Deus pode dar ao ser humano a felicidade que ele deseja. Por isso o salmista, ele dizia, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. A paz e a sabedoria só pode ser encontrada numa dinâmica de uma vida com Deus. Se a pessoa não buscar a Deus, não vai vencer assim, os seus inimigos mais internos, que são inimigos que acusam a pessoa. A consciência pode se tornar um inimigo da pessoa e tem que ser um sinal de alerta para os perigos da vida espiritual principalmente. Mas se a pessoa não confessar os pecados diante de Deus, a consciência se torna um inimigo. A pessoa não consegue assim viver em paz. Por isso é preciso a aproximação com Deus, ter o coração sábio. Quando o salmista diz assim, ensina-me a contar assim os nossos dias para que alcancemos coração sábio, ele está assumindo um compromisso com Deus de que vai andar naquilo que Deus está ensinando. Deus abençoe. Que essa semana possamos aprender como ter assim uma vida sábia diante do Senhor. Obrigado, meu Deus, pela lição de hoje. Abençoa meus irmãos, possamos alcançar essa plenitude da sabedoria que vem do Senhor. Agradecemos em teu santo nome. Amém. Beijo no coração, bom término de sábado e que possamos ter uma semana abençoada pelo Senhor nosso Deus. Deus abençoe a todos.